Olá pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? A gente vai para a nossa última aula do módulo de embriologia, para falar um pouquinho a respeito dos anexos embrionários. Conhecer então as funções de um saco vitelínico, de um âmino, de um córyon, de um alantoide, de uma placenta e até mesmo a importância evolutiva destes anexos embrionários. Tá bem? Então organiza o teu material, organiza o teu canto de estudos aí, pega o teu mate, a tua água, o teu café, o teu ha-ha-ha e depois da vinheta, vem comigo e vamos tocar-lhe ficha. Então, quando a gente falar agora dos anexos embrionários, para cada um deles, a gente vai lembrar qual é a ocorrência, então quem são os animais que apresentam esses anexos, qual é a sua origem embrionária e quais são as suas funções. Chama atenção que quando se fala de ocorrência, são vertebrados. Só vertebrados é que tem anexos embrionários. Então a gente só vai falar de peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Tudo bem? Bom, o primeiro anexo embrionário que a gente vai falar é o saco vitelínico ou bolsa vitelínica. É o único anexo embrionário que nós temos em todos os vertebrados. Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Coloco anfíbios com um asterisco porque tem alguns autores que dizem que eles não teriam um saco vitelínico bem definido, mas a nível de prova a gente aceita tranquilamente. Quando falamos da origem desse saco vitelínico, vem dois folhetos embrionários, que é a mesoderme e a endoderme. A fusão desses dois folhetos durante o desenvolvimento pode formar uma estrutura chamada de esplagnopleura, o que não vai aparecer na prova esse nomezinho feio, tá? Mas em algum material tu pode buscar e vai aparecer. Então, é a mesoderme e a endoderme. E aí, como funções, a gente pode destacar a nutrição do embrião, porque o saco vitelínico armazena substâncias nutritivas, armazena o famoso vitelo, que é a reserva energética para o desenvolvimento embrionário. E lá nos mamíferos, a gente pode destacar ainda que o saco vitelínico participa da formação de células sanguíneas, mais especificamente as hemácias. Ah, Fernando, mas as hemácias não são formadas na medula óssea? Sim, num estágio mais avançado, sim. Mas até a medula estar bem formada, até o teu sistema esquelético estar bem formado, as hemácias são produzidas lá no saco vitelínico, tá bem? Então essa é uma informação importante, mas que vale só para os mamíferos. E aí tem uma frasezinha clássica que quanto maior a quantidade de vitelo no ovo, maior vai ser o desenvolvimento deste saco vitelínico. Faz sentido, né? Quanto mais vitelo, mais desenvolvido vai ser esse anexo embrionário. Bueno, o nosso segundo anexo embrionário é o âmnion. E esse anexo, tu pode observar que ele acontece só em répteis, aves e mamíferos. Todos os animais que têm o âmnion são ditos amniotas. A prova já perguntou quem são os primeiros animais amniotas, répteis, numa escala evolutiva. E o aparecimento do âmnion, ele é uma das grandes adaptações para aquela chamada conquista definitiva do ambiente terrestre. Porque tu pode observar nessa imagem aqui atrás de mim, que o embrião que está representado em laranjinha, ele fica no interior do âmnion, que é aquela bolsa representada em azul. E essa bolsa é preenchida por um líquido, o líquido amniótico. Então vai buscar toda uma proteção, toda uma hidratação deste embrião. Só antes de a gente falar dessas funções, quando nós pegamos o âmnion, a origem vem a partir da mesoderme e da ectoderme. Que daí a gente, da fusão delas, forma a somatopleura, tá? Mas na prova, normalmente quando aparece isso, é mesoderme e ectoderme que vai ser feito referência. E aí as funções, pessoal, por isso a imagem é importante, que tu enxergue que o embrião está no interior do âmnion, a gente tem uma proteção física, uma proteção mecânica, já que é algo que envolve externamente o embrião, mas esse anexo ele é preenchido por um líquido, o líquido amniótico, e aí esse líquido busca a hidratação
do embrião. Mantém ele hidratado. Porque pensa comigo, no ambiente aquático, o embrião era hidratado pela própria água do ambiente. No momento que a gente tem a reprodução no ambiente terrestre, o embrião vai ficar mais exposto aos fatores ambientais. E isso pode levar a uma desidratação. Então, para evitar essa desidratação, o líquido amniótico. Tá bem? É uma das grandes adaptações para a conquista do ambiente terrestre. Aqui uma imagem do desenvolvimento embrionário, aonde tu consegue observar o feto. Aquela bolsa translúcida é o âmnio, com o córion também. E tu pode observar que ela está preenchida por um líquido, né? Parece um balão ali, mas está preenchida pelo líquido amniótico. E aí tu já quebra aquela ideia, né? Aquele preconceito de que o feto, o embrião fica dentro da placenta. A placenta é aquela camada vermelha ali de células que a gente tem do lado esquerdo. Aquilo tudo é a placenta. Então tu pode observar que o embrião ele está ligado à placenta através do cordão umbilical, mas não fica dentro dela. Ele fica dentro do âmnion, tá bem? Aqui tem uma outra imagem que mostra uma cesárea com a preservação da cavidade amniótica. Então, só para ilustrar um pouquinho que esse anexo realmente protege o embrião durante o seu desenvolvimento, certo? O próximo anexo que nós temos é o alantoide. O alantoide também acontece em répteis, em aves e mamíferos. A origem embrionária é a partir da endoderme, e aí as funções que são bem importantes. O alantoide ele participa de 3 processos fisiológicos aí. Ele atua no processo de respiração, ele atua no processo de circulação e também no processo de excreção, certo? Então, nesses 3 processos fisiológicos, o alantoide vai ter uma participação. Nos mamíferos placentários, ou chamados de eutérios, se costuma dizer que o alantoide é atrofiado ou ele é rudimentar. Mas isso porque se a gente pegar uma imagem de um embrião humano, por exemplo, tu não vai encontrar o alantoide bem definido. Por quê? Ele atua daí na formação dos vasos sanguíneos do cordão umbilical. E aí, naturalmente, ele atua na respiração, na circulação e na excreção. Tranquilo? Junto com o âmnion, é um anexo embrionário que teria possibilitado a conquista do ambiente terrestre. Depois nós temos o córion, ou chamado de serosa. Pode aparecer corion, corio, tanto faz. O N pode aparecer ou não, então não faz diferença. E assim como âmnion e alantoide, encontramos exclusivamente em répteis, aves e mamíferos. Este córion ele tem uma origem a partir da mesoderme e da ectoderme, e ele é o anexo embrionário, mais externo de todos. Ele envolve todo o restante. Então, por isso ele atua numa proteção física, numa proteção mecânica aqui para o embrião. Nos mamíferos eutérios, ou chamados de placentários, a gente tem o córion participando da formação da placenta e também ele pode estar atuando no metabolismo do cálcio. Principalmente em répteis e aves que tem aquele ovo com uma casca calcária, o córion promove a retirada do cálcio. Ele promove a desmineralização da casca do ovo. Isso enfraquece a casca, o que acaba viabilizando, facilitando o rompimento dela para a eclosão. E também usa como uma fonte de cálcio para o desenvolvimento do sistema esquelético, por exemplo, durante o desenvolvimento desse embrião. Tá bem? Tranquilo? Bueno. E aí nós conseguimos observar nessa imagem aqui, ali do lado esquerdo, o embrião em rosa, ele no interior do âmnion. Em verde, nós temos a representação do alantoide. Em amarelo, o saco vitelínico. E aí, em vermelhinho, recobrindo tudo, nós temos o córion. Aqui nos mamíferos placentários também, em vermelho, o córion recobrindo tudo.
Então, por isso, reforça a ideia de que ele participa diretamente da proteção física, da proteção mecânica do embrião, certo? E claro, nos mamíferos placentários, os eutérios, não esquece que ele atua diretamente na formação da placenta. E falando em placenta, a gente vai falar um pouquinho dela agora. Um anexo que a gente trabalha a nível de ensino médio como sendo exclusivo de mamíferos. E aí a origem dessa placenta vem de células lá do embrião, as chamadas células trofoblásticas, e do anexo embrionário que nós falamos agora há pouquinho, que é o córeo. Então essas duas estruturas atuam diretamente na formação de placenta. E a grande finalidade, a grande função dessa placenta é possibilitar toda uma troca de substâncias entre a mãe e o embrião. Então participa da nutrição, da excreção, da respiração, da defesa. A placenta permite a passagem de anticorpos do organismo materno para o embrião, por exemplo. Só não esquece, por favor, que durante o desenvolvimento embrionário, a gente não tem contato de sangue da mãe com o sangue da criança. Na placenta, os vasos sanguíneos, os capilares maternos e embrionários, eles ficam muito próximos. Então existe a troca por difusão, por osmose, transporte ativo, mas não existe troca de sangue diretamente, não existe contato de sangue. Por favor, cuida isso, certo? Só que cuida que nem todo mamífero tem placenta, né? Alguns vão ter a formação da placenta, outros não. E aí nós temos uma classificação dos mamíferos quanto a isso. Nós temos os mamíferos chamados de prototérios. Proto vem de primitivo, então são os mamíferos mais primitivos. Como prototérios nós temos a ordem dos monotremados, que como representantes entram o ornitorrinco e a ecdna. Esses caras, eles não têm placenta. E eles não têm placenta porque eles são ovíparos. Eles fazem a postura de um ovo com casca, bem semelhante ao ovo de uma ave, de um réptil. É um ovo bem pequenininho, tem cerca de 3 centímetros, mas é um ovo com casca calcária. Então, não tem a formação de placenta. Depois nós temos os mamíferos metatérios, que como representantes entra a ordem dos marsupiais, canguru, coala, cuíca, gambá. Esses caras, eles têm uma gestação, mas é uma gestação muito curta, em média 30 a 45 dias. Então, nessa gestação se chega a formar uma placenta, mas ela não é funcional. Então, por isso a gente fala aqui em uma placenta rudimentar, porque ela não é funcional. Tudo bem? E por último, a grande maioria dos mamíferos são os chamados eutérios, ou popularmente conhecidos como placentários. Estes caras, sim, vão ter uma placenta funcional durante a gestação, e é onde vai permitir toda a troca de substâncias entre o organismo materno e o embrião. Então só cuida aqui, fechando essa parte da placenta, que placenta é característico de mamíferos, mas tu não pode aceitar uma afirmativa dizendo que todos os mamíferos apresentam placenta. Lembra dos prototérios, que não tem. Beleza? Tranquilo, gente? Então aqui com a aula de anexos embrionários, a gente fecha o nosso módulo de embriologia. Um módulo que foi bastante extenso, foram 5 aulas aí, mas por ser um conteúdo que, quando aparece, ele acaba sendo um pouquinho mais exigente de vocês. Tá bom? Um ótimo estudo para ti. Qualquer dúvida, eu estou à tua disposição. Me procura, me manda mensagem, me faz um sinal de fumaça. Tá bom? Tchau, tchau e até a nossa próxima aula.